Quando eu vou ministrar lá em Cubatão, eu falo uma coisa, e eu achei que eu ia falar só em Cubatão, mas agora eu vou falar toda vez lá de São Paulo e quando eu for em Cubatão. Ô povo abençoado esse aqui, viu? Ô igreja linda, Jesus. Amo vocês profundamente. O amor que eu recebi de vocês nessa semana aqui não tem preço. E meu coração é completamente de vocês. Temos uma aliança inquebrável no Espírito. Meu apóstolo Tércio, pastora Catarina, todo o amor que eles têm dado a nós, a minha casa, e vocês durante essa semana, realmente, a extensão de São Paulo está aqui. E quando vocês estiverem em São Paulo, espero que vocês nos considerem como casa de vocês também. Amém? E eu quero falar uma coisa para você que está me assistindo já. Faça alianças, querido. Faça alianças do Espírito, porque é bom demais. Alianças superficiais, elas não duram e elas estão baseadas circunstancialmente. Mas alianças no Espírito, elas são inquebráveis. E quanto mais longe estamos, mais perto ficamos. Amém? Então, não é distância e nem circunstância que separa dois corações ligados em espírito. Amém? Glória a Deus por isso. É um grande prazer, uma grande bênção para mim, para minha casa, eu poder estar ministrando nesse culto tão especial, com tantas coisas especiais acontecendo. Eu realmente estou muito feliz. Queria pedir para que você pudesse abrir a tua palavra em Mateus 8, versículo 5. Uau, tá um arzinho tão bom aqui. Aleluia. Amados, quando eu comecei a ler esse texto, o Espírito Santo falou muito, muito, muito ao meu coração, ao meu espírito. E eu quero mesmo poder transferir algo para vocês nessa noite. É uma palavra rápida, mas é uma palavra que traz muito conteúdo para a nossa vida com Ele, com o Pai. E quando nós começamos a nossa vida no Espírito, amado, quando nós começamos a andar e viver no Espírito, uma das coisas que a oração em línguas e o teu caminhar no Espírito, elas proporcionam é que você se aproxime dEle, que você se torne Ele, que você o conheça. A vida no Espírito, ela intensifica o relacionamento. Ela faz com que o meu espírito se torne junto com o Espírito de Deus, e nós, unidos no Espírito, se tornemos um só Espírito, amém? Então, querido, se tem algo que a vida no Espírito quer trazer para você, não é um dogma humano, não é um ensinamento cheio de letras, e muito menos uma moda da ouvir e crer, ou do pastor Heber, ou do apóstolo Tércio, ou minha, de qualquer um que seja. Não, amados, nós não temos o interesse em criar uma nova religião. Nós temos interesse de transferir algo para cada um de vocês, daquilo que tem transformado a nossa vida. E aquilo que transforma a nossa vida é Ele. O que transforma a nossa vida é fé. A fé é um agente transformador. A fé não é um agente abençoador, ainda que ela te abençoe, mas ela é um grão de mostarda que cai numa terra boa e dá frutos, querido. Mas os frutos de transformação. A fé quer te transformar, querido. A fé quer te levar de um ponto a outro ponto. A palavra diz que aquele que mente não minta mais, mas diga a verdade. Parece simples, mas imagina para aquele que sempre mentiu a vida inteira, o que é passar a falar a verdade.
Isso quer dizer que você precisa vencer você mesmo, todos os teus paradigmas, todos os teus conceitos, porque quem mente, querido, esconde os conceitos para poder viver uma vida que Ele criou para ele. Então, para passar a dizer a verdade, a vida que vivíamos escondido em nós mesmos vai ter que desaparecer para que Cristo reine e Ele apareça em mim. Aonde Ele aparece, não há lugar para mentira. A palavra de Deus diz que aonde a luz aparece, as trevas fogem. Então, alguém que viveu uma vida inteira nas trevas, quando ele descobre a luz, elas têm que fugir. Não é impossível habitar a luz com as trevas fogem. Então ponha isso bem firmado no teu coração. Você que está aí em casa nessa noite, ponha algo no teu coração. Nós não estamos aqui, não existe essa escola, nós não estamos hoje ministrando aqui e todos os dias nós paizão lá em Goiânia ministrando sobre fé, porque nós queremos ganhar você para uma religião. Não, amados, nós queremos transferir para você a unção de fé. Nós queremos levantar um exército neste país e nessas nações de homens e mulheres que andam por fé. Porque, queridos, fé nada nos abala. Fé nada nos transforma. Nada nos transforma na circunstância que se aparenta diante de nós. Fé é o contrário. Quanto pior a circunstância, a fé mais ela atua sobre nós. Ela não se esvaece, ela não se evapora no momento da luta. Não, ela é a tua força no momento da luta. Ela te dá a convicção para continuar no caminho. Então eu quero te mostrar algo aqui muito tremendo, que está, como eu te falei, em Mateus 8, 5. Se prepare para que o Espírito Santo possa mexer nas tuas entranhas nessa noite. Se prepare para que o Espírito Santo possa lidar aí dentro dos teus conceitos, da tua caixinha. É uma noite de libertação, querido. E quero te dizer uma coisa, são tempos de libertação. Eu estava escutando o apóstolo Tess pregar aqui um pouquinho antes, falando de Mateus 24, falando dos tempos difíceis que a humanidade está por percorrer. Amados, porque nós não estamos formando membros de igreja. Nós estamos formando homens e mulheres que vão ter que exercitar a sua fé a partir de hoje, muito, para continuar podendo aproveitar tudo aquilo que Deus deixou para nós nesse mundo. Porque, amados, não pense você, mas é que vai vir uma glória futura. Sim, querido, vai vir. Porque nós vamos morar com Ele, sim, tudo isso, real. Mas Ele disse para você viver isso agora, aqui. Em João 17 Ele diz, olha, eu não peço para que tirem eles do mundo, mas eu peço para que os guarde do mal. Sabe o que é guardar do mal, querido? É fugir das tentações que principados e potestades lançam contra nós. E uma das coisas que Ele tem lançado nesses últimos tempos é lançar o medo para que a igreja de Cristo, que foi criada para mudar os tempos, se recue pela incredulidade. Não, amados, não é tempo. Agora é tempo de formar um exército de vencedores. É agora que nós vamos nos levantar. O vale de ossos secos está sendo preparado para um enorme número grande de homens e mulheres. Os ossos estão se alinhando, os tendões, a carne já está crescendo e o exército está se preparando, querido. Vamos sair para as ruas, vamos sair para as nações, declarando que o Senhor venceu e que Ele é o Rei dos Reis. Amém, querido? Aleluia.
Então começa aqui no versículo 5 que diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia, amados. Essa é uma palavra muito conhecida, uma palavra que nós falamos, já ouvimos muito quando estávamos na religião, porque é algo muito tremendo, mas tem algo dentro disso que é poderoso demais. E a gente começa com esse primeiro versículo que diz que um centurião vem ao encontro de Jesus implorando. Sabe, amados, a gente foi acostumado a implorar. A gente foi acostumado a andar nas coisas implorando. E quando nós chegamos na religião, nós continuamos sendo ensinados a implorar. Então nós pegamos até os dias de hoje pessoas que ainda dentro das suas orações gostam de ficar implorando coisas a Deus. Senhor, faz isso, Senhor. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu quero isso. Senhor, que o meu irmão receba isso, que o meu irmão receba aquilo. Amados, não fomos chamados para isso. Pastor, mas no que você está falando? Com base no que você está falando isso? Volta um pouquinho aí em Mateus 6. Mateus 6, versículo 7. E aqui diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes que lhes peçam. Volta para o 8 lá, querido. Então nós, quando oramos em outras línguas, querido, nós entendemos que a nossa oração é um momento de humilhação sob a potente mão de Deus, aonde nós oramos na mesma linguagem do Pai, e Ele entende o que realmente nós necessitamos. Nós não fomos chamados para ficar dizendo para Deus, ou tentando mudar Deus, para que Ele faça algo para mim. Tem algo muito difícil para eu entender, querido, e até para pensar, porque se nós começarmos a pensar nisso, teremos grandes dificuldades em nossa vida. Se começamos a dizer: Senhor, o Senhor vai fazer isso para mim, isso me traz um pouco, muito temor. Mas pastor, por que isso? Porque, queridos, a palavra que Jesus usou antes de dar o último suspiro e morrer foi tetelestai. Está cumprido. Está feito. O que ele estava dizendo: eu consumei a obra.
Eu fiz tudo aquilo que você necessitava para até os últimos dias da tua vida nesse lugar. Eu coloquei as pessoas certas na hora certa para te ajudarem. Eu coloquei a provisão, eu dei o livramento, eu fiz o caminho inteiro até o último dia. Por quê? Porque eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega. Então, amados, o que a gente precisa entender é que não resta mais nada para que o Senhor faça. E nós muitas vezes usamos disso para tentarmos mudar Deus. E a fé, querido, é o contrário. É Deus tentando mudar a gente. É Deus tentando fazer com que você deixe de orar conforme você acha que é bom, e você passe a orar conforme é a verdade dele para você. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Amém? Ele ora por você, e ele diz para o Espírito de Deus o que é bom, e o melhor, e o perfeito de Deus para você. Então, amados, quando muitas vezes nós entramos na presença de Deus, nós achamos que temos que fazer algo para que Deus ouça o que nós temos que falar. Então nós falamos, repetimos orações, passamos horas e horas falando a mesma coisa, e muitas vezes derramando a nossa própria alma diante de alguém que te conhece do fio de cabelo até o último pedacinho do teu pé. Ele conhece você inteiro. Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Ele sabe exatamente o que Ele já pôs para te livrar desse momento. Ele conhece completamente tudo, até o final de todas as coisas. Mas nós entramos ali e ficamos por horas, por dias, por meses, por anos, batendo na mesma tecla e pedindo para que Ele faça algo que não é para Ele fazer. Porque o que era para Ele fazer, Ele já deixou feito na cruz. Porque se isso não for uma verdade na nossa vida, querido, nós temos que tomar cuidado. Se houver alguma coisa que ficou fora da cruz, nós temos que tomar muito cuidado, porque teremos que fazer algo para conseguir, e não temos capacidade. Jesus Cristo é a marca da incapacidade humana de cumprir alguma coisa embaixo da lei. Jesus Cristo veio para que a graça nos alcance. Jesus Cristo veio para que você não faça mais força. Jesus Cristo veio para que você entre no descanso. Jesus Cristo veio para que você não temesse mal algum. Então, amados, quando você for orar, ore com a linguagem do qual o Espírito Santo falar com você. Ore em outras línguas. Deixa com que esse texto se revele a você, e você vai entender por que isso é importante. Deixa com que no meio do texto tenha a revelação de Cristo para o teu caminhar. Deixe com que o Espírito Santo possa mover você nos teus próximos passos, porque isso é importante demais. E sabe por que muitos, querido? O apóstolo Tércio também disse isso, que muitas igrejas fecharam. Sabe por que fecharam, querido? Porque eles ainda estão fazendo as suas orações repetidamente, tentando o favor de Deus, tentando que Deus mude. Senhor, nos guarde desse mal, Senhor, nos livra desse mal. Amado, entenda algo e ponha isso no teu coração, você que está em casa. Cristo já fez tudo o que você precisa para estar andando pelas ruas em paz. Ele morreu por você, querido. Ele derramou o sangue dele por você, querido. Ele imunizou você, querido, contra toda peste, contra todo mal, contra toda notícia ruim, contra toda mudança na economia. Ele é o vencedor, querido, e por isso que você é vencedor, porque você morreu com ele na cruz e você recebeu a coroa da vida.
Então, querido, nós não podemos nem de longe pensar em ter uma outra realidade, porque se tivermos uma outra realidade, estamos perdidos, porque o mundo é tenebroso e os tempos são maus. Não estamos mais, não é tempo mais, querido, de passarmos como uma igreja despercebida. Não é tempo mais de nos amedrontarmos. Porque se estamos já achando que o coronavírus é o grande problema, estamos muito errados. Porque o grande problema do século, querido, nesse mesmo Mateus 24, não são as pestes, não são as guerras, porque essas coisas, elas começam e terminam, mas tem algo que diz em Mateus 24, que esse sim é o grande problema, e que a humanidade está caminhando a passos largos. Sabe o que é? O amor entre nós esfriará. Ficaremos amantes de nós mesmos, querido. O coronavírus não vai te matar, mas o teu orgulho vai te matar, porque a tua doença de alma vai te matar, os teus pensamentos deturpados que não a verdade de Deus vão te matar, querido. Por quê? Porque eles fazem com que algo, a única coisa que pode inutilizar a promessa de Deus, venha sobre ti, contra ti: a incredulidade. A única coisa que corta a promessa de Deus é a incredulidade. E aonde é que o diabo tem investido nesses tempos? No medo. O diabo tem investido na ameaça. E o diabo tem investido no amor próprio. O que a gente mais vê? Gente correndo aos supermercados, comprar tudo que puder para estocar. Se o meu irmão tem o que comer, pouco importa. Importa que eu coma. Então, queridos, que igreja é essa que partilha dos supermercados? Que igreja é essa que partilha das más notícias? Que igreja é essa, querido, que partilha do individualismo? Que igreja é essa que se dobra para o coronavírus? É a mesma igreja que entra no quarto e fica dizendo: "Ô Senhor, o Senhor vai fazer o meu filho passar de ano, o Senhor vai fazer eu ganhar um carro, o Senhor vai fazer". Querido, esses mesmos que estão ali ainda implorando para Deus, é porque ainda não receberam a revelação de quem Ele é na tua vida. Amados, nós somos chamados desde o Éden para entender que nós fomos comissionados a reinar. Não é o coronavírus, não são os médicos, não é o governo, não é esse mundo tenebroso que dá as ordens sobre os filhos do rei. Mas somos nós, queridos, que fomos chamados para reinar, que damos as ordens para esse mundo, porque a palavra de Deus, porque o mundo foi chamado para obedecer a palavra de Deus, e não o contrário. Mas quando as ameaças vêm, quando as catástrofes vêm, sabe o que nós fazemos? Fechamos a igreja. Não, nem online, porque se online cair uma gota na câmera, vai contaminar. Vivemos num caos, querido, mas só despertamos para o caos quando existe uma ameaça, o coronavírus. Mas, amados, vivemos um coronavírus normalmente dentro das nossas casas, porque quando a fé vem, quando a palavra de Deus vem sobre você e ela diz assim: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais e vai para um lugar onde eu te mostrarei, você também não consegue ir. Porque você ainda não conhece quem Ele é. Você ainda não se relaciona com a pessoa dEle. Então todo desafio que se apresenta diante de você, ou diante do propósito de Deus para você, você
recua. Tudo é grande demais para você do que o teu Deus. Amados, o que Deus tem nos chamado é para o conhecer. O que Deus tem esperado é a manifestação do poder dele nessa geração. E quem é a manifestação do poder dele? Eu e você. Você acha que o coronavírus não vai fazer mais nenhuma morte nesse país? Por quê? Porque os médicos descobriram a cura? Não, porque você disse, porque você declarou, porque você creu, porque você não se intimidou, porque você abriu a tua boca como um profeta de Deus e declarou: acabou. Agora você acha que na sua vida de fé as coisas vão mudar se você não confessar a verdade que Jesus te falou através de uma palavra dele? Não, amado. Você vai chegar no lugar aonde ele te prometeu, crendo e dando passos de fé. Uma das coisas importantes desse texto é, ele continua dizendo aqui, no 6, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu vou curar. Quando você vai lá e diz, Senhor, olha, cura tal pessoa, cura isso, Jesus disse, eu vou curar. Por que, querido? Porque já está curado. Porque na cruz ele deixou essa pessoa curado. Você já viu na Bíblia enfermidade, querido? Todas as enfermidades que se mostraram na Bíblia foram curadas por homens de Deus ou por Jesus. Porque ele queria demonstrar o quê? Quando eu estiver na cruz, eu estou levando todas essas enfermidades, todas essas dores, e verdadeiramente a morte já não existirá mais. Então a morte, olha, cura, faz isso, faz aquilo, já fiz na cruz. E ele disse aqui para o rapaz, eu vou curar. Só que esse homem tinha algo de diferente. E ele disse, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, a ele vai, e o outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Tremendo, querido, profundo isso. Porque esse homem não quis dizer para Jesus, olha, eu só vim aqui para você curar ele, não. Eu não vim aqui achando que você é um curandeiro qualquer. Porque às vezes, querido, a gente é colocado assim no meio das pessoas que nos conhecem. A gente vira curandeiro. As pessoas não querem Jesus, elas querem cura, elas querem bênção. Então às vezes me deparo, pastor, será que você pode orar? O meu filho vai na faculdade, eu preciso passar, pode orar por ele? Pode ir lá, querido, já passou. Pastor, mas você não vai nem orar. Querido, se eu orar, eu estou mudando o decreto de Deus. Jesus já morreu e deixou ele como um vencedor na terra. Agora é ele crer ir lá, é fazer a prova e vencer. Não temos mais o que mudar, porque Jesus já deu o decreto. Eu sou mais que vencedor nele. Então, esse homem chega ali, queridos, e ele mostra para Jesus que ele queria mais de Jesus do que simplesmente, cura o centurião, cura o meu rapaz lá. Ele queria dizer para Jesus, eu te conheço. E ele disse para Jesus, olha, eu não sou digno de você entrar na minha casa. Eu preciso de uma palavra sua para o rapaz ficar curado. Mas eu também sou homem sujeito à autoridade. Sabe quem ele era, querido? Ele era um centurião romano.
Ele era alguém num alto cargo. Ele era alguém que tinha homens para que ele comandasse. Era um homem que muitas vezes devia ser um homem soberbo, um homem cheio dele, cheio da razão. Só que ele olha para Jesus e entende que existia um general maior do que ele. Ele olha para Jesus e diz: olha, tem alguém que tem uma autoridade muito maior que a minha. E como eu sei o que é ter autoridade, e como as pessoas que eu tenho autoridade se sujeitam a mim, eu descobri alguém que tem uma patente maior. Eu me sujeito a você. Sabe qual é o problema, querido? Nós não conhecemos esse Jesus. Nós não conhecemos esse Jesus, general de guerra. Nós não conhecemos esse Jesus que é um nome sobre todo nome. Nós achamos que assim como nós somos limitados, querido, como nós não conseguimos pegar coisas, fazer coisas, ultrapassar limites, o nosso Jesus é igual a nós. Aquele homem não. Ele, sabendo quem ele era, ele entendeu que Jesus era de uma patente maior, que Jesus poderia fazer coisas muito maiores, e de que ele, mesmo não crendo em Jesus, deveria se sujeitar, porque diante dele existia alguém muito mais poderoso. Será que nós nos sujeitamos a essa autoridade de Jesus? Será que durante todo esse caos que se instaurou, será que nós nos dobramos à autoridade de Jesus, ou nos dobramos às notícias? Quem é a nossa autoridade, querido? É o ministro da saúde, ou é teu Jesus? Quem é a tua patente máxima? É o teu marido ou é Jesus? A quem é que você reconhece autoridade? Porque a Bíblia diz que para ter fé eu preciso crer que Ele existe. Para caminhar em fé eu preciso crer que Ele é a maior patente sobre a minha vida. Nós precisamos despertar para isso, querido. Nós como filhos, nós como povo de Deus, nós como aqueles a quem Ele quer se revelar, temos que entender que Ele é a nossa autoridade maior. Mas eu, durante o curso aqui, eu passei para o pessoal o que era autoridade, o que era unção, porque a unção quebra o jugo. Por que Jesus é a maior autoridade que existe? Porque a palavra diz que Ele é um nome sobre todo nome, e todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por quê, querido? Porque Ele tem autoridade para quebrar qualquer coisa na sua vida. Ele tem autoridade para mudar qualquer rumo da tua vida. Ele tem autoridade para fazer as maiores coisas da sua história, sem que você jamais possa imaginar. Mas por quê, querido? Porque Jesus iniciou na vida dele e terminou um processo de fé, aonde culminou na cruz. Jesus não foi como Adão, querido, que recebeu uma tarefa e ficou pelo meio do caminho. Não, amado, só pode transferir uma unção para alguém, só pode ser chamado de autoridade sobre a tua vida alguém que começa e termina histórias de fé. E principalmente se essa história de fé acaba com morte de cruz. Porque Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, pega a tua cruz e me siga. Então, aquele centurião entende a autoridade de Jesus, querido, porque entende que aquele general de guerra foi para todas as batalhas e não perdeu nenhuma. E aquele disse: esse cara tem poder. E nós, que vivemos dia a dia na internet, dos cultos, nas comunhões,
entre nós que falamos dele agora diariamente, 24 horas por dia, você reconhece que ele tem poder? Você de casa, querido, que sai pelas ruas dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas está há 15, 20, 30 dias trancado com medo. Você crê que ele tem poder? Você crê que ele tem autoridade? Você crê que o sangue dele te guardou? Aquele centurião creu. Aquele centurião disse: olha, eu não sou digno de você ir na minha casa. Que ele entendia: eu não creio em ti, eu não tenho direito de você fazer isso. Mas entenda a graça, entenda o amor de Jesus pelas vidas. Jesus não vai na casa e não libera algo de bênção para a vida do outro porque ele merece ou porque ele acredita, mas ele libera porque ele ama. Não é porque o centurião merecia aquilo, não é porque o centurião se dobrava a ele por fé, mas é porque aquela atitude gerou fé. E Deus e Jesus são homens de princípios. Quando você atinge um princípio dele, ele também entende que dele sai poder. E aquele centurião entende ali de que, olha, se você falar com a autoridade que você tem, com a patente que você tem, ele está curado. Querido, tem alguém de vocês que está em casa, de nós que estamos aqui, que crê verdadeiramente dessa maneira? Então, querido, pare de se esconder nesses momentos. Pare de se esconder nos momentos de grande luta da tua vida. Pare de se esconder nos momentos de pânico, dos momentos de ameaça e de medo, e comece a levantar a tocha de avivamento e comece a dizer: eu tenho um general maior, eu tenho um decreto maior, eu tenho um momento maior com ele, que não tenho que me dobrar mais nada. É tempo, querido, de sair para a rua. Não desafiando as autoridades, não, mas mostrando que somos filhos de um Deus que crê. Cremos no poder e na autoridade do nosso general de guerra, do Senhor dos exércitos, daquele que te amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho, seu único filho, para morrer a tua morte. Amados, tem uma coisa que é um diferencial. Ele diz: Senhor, eu não sou digno, mas apenas mande uma palavra. O que norteia a tua vida com Deus, querido? O que norteia a tua vida em fé é a tua obstinação. Você fica um obstinado: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Querido, isso não é fé, isso é obstinação. Fé é aqueles que, por orarem no Espírito, por desenvolverem uma intimidade com o Pai em Espírito, receberam do Pai uma palavra que produziu uma semente chamada fé. Essa fé encontrou um terreno fértil, germinou e produziu fruto de fé. E você, a partir daquele dia, se tornou aquela palavra. E você anda nela todos os dias. Aconteça o que acontecer, mude o cenário, fale o que quiser, venha o que quiser, eu tenho uma palavra, e aquela palavra me tornou ela, por isso eu ando nela, eu me abraço nela, eu creio nela, e ela se tornou a minha vida, o meu respirar, o meu amar, o meu possuir, é a palavra que Deus me deu. Eu não ando segundo o conselho do homem, eu não ando segundo o curso desse mundo, eu ando por uma palavra que Ele me deu. Porque quanto mais o negócio fica difícil,
mas a palavra é o meu caminho. Amados, aquele homem entendeu isso. Se uma palavra dele fosse liberada sobre aquele homem, todos os problemas dele estariam resolvidos. Porque aqui, querido, quando diz, e o rapaz foi curado, ser curado não é fisicamente só. Ser curado é na mente, nas emoções, na família, no ministério. A palavra de Deus, querida, ela vem para te transformar nessas áreas. Ela vem para pregar e transformar você num todo, porque o Senhor precisa de você curado, amém? O Senhor precisa tirar as plantas que Ele não plantou e que passamos uma vida achando que era Ele, e até dizíamos, foi Deus quem fez, para colocar aquilo que Ele plantou dentro de você. O Senhor quer dar uma nova história para cada um de nós, mas para isso Ele tem que tirar aquilo que Ele não pôs dentro da tua história. Então quando Ele diz aqui, e o rapaz será curado, Ele está dizendo, olha, se a palavra chegar até aquele homem, todos os caminhos dele estão resolvidos. E aí ele vai falando, e aqui diz algo tremendo para mim e para a tua vida. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amados, a fé como essa quer dizer de alguém que abriu mão de todos os seus conceitos. Imagina aquele centurião, o que ele abriu mão para reconhecer Jesus, uma autoridade maior que ele. Imagina o que ele abriu mão para imaginar que Jesus tinha uma patente maior do que os reis da época, reis das quais ele servia. Amados, o que aqui nos traz é que aquele homem foi desconstruído por aquele momento para poder reconhecer a autoridade de Jesus sobre a vida dele e daquele rapaz. Mas nós precisamos ser completamente desconstruídos dentro de nós para poder enxergar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. É necessário morrermos de novo com Cristo. É necessário nos morrermos todos os dias em Cristo, por Cristo, para que Cristo possa encontrar em nós um coração dependente só dele. Mas o que acontece quando Jesus encontra um coração dependente só dele? O 13 diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Amados, eu não sei vocês que estão aí em casa, vocês aqui, eu não sei, mas as coisas que eu mais me coloco diante do Senhor todos os dias é para escutar Ele dizendo: então vai e faça conforme a tua fé deseja. Amados, porque o dia que Ele diz isso para você, quando Ele chega a dizer isso para você, porque Ele encontrou. Vou contar uma história para você. Sabe por que que o ourives, quando está lá lapidando a prata, ele coloca a prata em altas temperaturas, vai moldando, e sabe quando é que ele encontra o ponto da prata? Quando ele olha e se vê na prata. Sabe quando Jesus diz: então vai e seja feito como a tua fé deseja?
quando ele olha dentro do nosso coração e no nosso espírito, e ele encontra uma dependência total dele naquele lugar. Você não depende mais do ministro da saúde, você não depende mais do álcool gel, você não depende mais da máscara, você não depende mais de circunstância nenhuma, você depende de uma confiança total, única e inteira nele. E aí ele diz: vai e seja feito conforme a tua fé quer. Amados, isso é andar em fé. Eu estou dizendo aqui o coronavírus porque é a coisa que mais está na moda aí, né? Está todo mundo falando sobre isso. As televisões cancelaram suas programações para dar um boletim de morte todos os dias para nós. Mas nós somos agentes de vida. Nós somos chamados para ter vida e não morte. Então, querido, que essa palavra nos ensina hoje é não para o coronavírus, porque o coronavírus, se os médicos estão dizendo que já é uma gripezinha, imagina o que é para o nosso Deus. Imagina o que é para os que creem. Para os que creem nem é, porque já foi. Já passou faz tempo, e nem eu, nem a minha casa, nem meus amigos, nem meus familiares, e ninguém que me rodeia foi atingido, porque se não for pela tua fé, querido, vai pela minha. Mas dá, pastor, para isso? Dá. Eu vivo muito isso, querido, porque se não dá pela fé do outro que eu amo, Jesus honra a minha fé. Quantas não são as vezes que ele diz: olha, filho, eu encontrei em ti uma fé tão genuína, que seja feita como a tua fé deseja. Na família eu fui conhecido em alguns momentos da minha vida como mimadinho de Jesus. Mas não é que eu sou mimadinho de Jesus, querido. Eu aprendi alguns anos atrás de que não me restava mais segurança em nada e em ninguém. Pensa num homem que passou a vida tentando se segurar em homem. Pensa num homem que passou muitos anos da minha vida tentando fazer um bezerro de ouro. Esse sou eu. Mas quando eu encontrei o que é viver e andar no Espírito, eu fiz uma aliança com o Pai e disse: eu, a partir de agora, quero depender somente de ti. Amados, e para depender dele, tem que andar por fé. Para depender dele, tem que crer que ele existe. Para andar por fé, tem que entregar tudo que você é, que você pensa, para ele. E aí ele diz: seja feita como a tua fé deseja. Amém, querido? Eu creio que esse é um tempo em que a igreja está aprendendo isso. Eu creio que essas lutas que o apóstolo leu de Mateus 24 não são para acabar com a igreja, mas são sim para depurar a igreja. Existe algo depurando. Sabe, com Gedeão, olha, os covardes vão embora, olha, quem abaixar, quem beber água, vai embora. O Senhor está fazendo isso, querido. Está chegando um tempo em que o Senhor vai separar os guerreiros, os valentes, em que o Senhor vai separar aqueles que andam por fé e não de blá blá blá. O Senhor vai separar aqueles que verdadeiramente são maduros na fé e aqueles que são os mimimi. Você acha que num tempo desse, querido, onde a ameaça, o medo e todas essas coisas batem na nossa porta, tem tempo ainda para o mimimi? Ai, porque o pastor é tão duro comigo. Ai, porque eu não ministrei hoje. Ai, eu vou embora da igreja. Queridos, nesse tempo em que tudo isso que nós estamos vendo, dá tempo para o nego ficar pulando de igreja? Oh, querido.
ainda receberemos muitas notícias, querido, de pessoas que jurávamos ser homens ungidos, poderosos de fé, e que foram abalados profundamente pelo medo, pelo mimimi, e que perderam o foco, e que fracassaram nas suas missões. Se você resolveu seguir Jesus, se você resolveu se parecer com Ele, pegue a cruz e o siga. Mas não entenda a cruz como algo pesado, penoso, cansativo. Entenda a cruz de Cristo, a salvação para a tua vida, e a tua cruz, a salvação para os teus familiares, para os teus amigos, para as pessoas próximas de você. Querido, cruz é motivo de alegria, cruz é motivo de salvação. Alegrai-vos, tão somente alegrai-vos, querido. Tenha grande gozo passares por provações. Não se atemorize, não se acovarde, não se intimide. Mas agora é hora de uma igreja viva, que tem o Rei dos Reis, que tem o poder dele dentro de nós, sair para mudar essa geração. Eu queria pedir para o apóstolo, se você pode me emprestar a tua equipe de louvor um minuto. Por favor, querido. Nós estamos terminando. E durante essa semana aqui, que eu ministrei na escola aqui do CTBOC, Deus nos deu essa canção que nós fizemos aqui uns minutos antes, que fala do quão grande é o teu Deus. E que todos, querido, todos, teus familiares, os teus amigos, as pessoas que trabalham com você e as nações verão quão grande é o teu Deus. Pare de falar de doenças que te intimidam. Pare de falar de coisas que te levam à tristeza, à depressão. E comece a declarar quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus dentro das áreas que você está vivendo. Dentro das situações que você está passando. Eu quero dizer para você aí de casa, levanta. Levanta de onde você está. Guerreiro de Deus. Você que não se dobrou ao medo. Você que não se dobrou a incredulidade, levanta da tua cadeira agora, da tua sofá, se junta com quem estiver do teu lado aí e começa a celebrar, porque quão grande é o teu Deus, quão grande é o teu Deus, e todos vão de ver que nesse país há um Deus sobre ele, nesse país há um Deus poderoso sobre ele, nesse país há profetas de Deus que estão dizendo: nesse lugar não há vírus, nesse lugar não há pobreza, nesse lugar não há mediocridade, nesse lugar não há medo. Esse é lugar de vitória, esse é lugar de bênção. As nossas vidas serão profetas de Deus. Essa nação conhecerá e nós teremos verdadeiras labaredas de fogo, cada um para o seu canto, cada um no seu lado. Nós vencemos contigo, Senhor. Quão grande é o Senhor. Todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diz aí em casa. Diz aí em casa para o vizinho ouvir. Quão grande